Olá, família moçambicana! No vídeo de hoje, vamos direto ao ponto. O que o povo realmente quer da política? Chega de promessas vazias, é hora de ouvir a voz da rua, a voz do povo. Dois ais vão debater os desejos, frustrações e esperanças do nosso povo. Então já sabe, né? Deixa o like, comenta a tua opinião e inscreve-te no canal para não perder nenhum debate que importa de verdade. Vamos nessa! Em Moçambique, o que o povo realmente quer da política transcende ideologias partidárias. A maioria anseia por estabilidade, desenvolvimento econômico inclusivo e, acima de tudo, boa governação. Isto significa, concretamente, o combate à corrupção, que mina os recursos destinados à saúde, educação e infraestruturas, a criação de empregos, especialmente para os jovens, que representam uma grande parcela da população, e o acesso a serviços básicos de qualidade, como água potável, saneamento e energia elétrica. Mais do que discursos inflamados, o povo moçambicano quer ver resultados tangíveis que melhorem as suas vidas e as das suas famílias. Quer também uma representação política genuína, onde as suas vozes sejam ouvidas e consideradas na tomada de decisões. A boa governação também implica a proteção dos direitos humanos e o respeito pelo Estado de Direito, elementos cruciais para uma sociedade justa e equitativa. A oposição em Moçambique pode propor soluções para a corrupção, como auditorias independentes e fortalecimento das instituições fiscalizadoras, mas a eficácia destas medidas é altamente dependente da vontade política do partido no poder. Sem uma reforma profunda do sistema judicial e administrativo, que garanta a independência e a imparcialidade, qualquer esforço da oposição será diluído. Mesmo com mecanismos de controle e transparência, a cultura de corrupção enraizada na sociedade moçambicana dificulta sua erradicação completa. A oposição, frequentemente fragmentada e com recursos limitados, enfrenta um desafio monumental para implementar as suas propostas. O argumento de que o povo quer estabilidade, desenvolvimento econômico inclusivo e boa governação ignora a complexidade da realidade moçambicana. Embora estes desejos sejam compreensíveis, a história mostra que a estabilidade, por vezes, é utilizada como justificação para a manutenção do status quo, perpetuando a desigualdade e a falta de oportunidades. O desenvolvimento econômico inclusivo é um ideal nobre, mas a implementação de políticas eficazes requer uma compreensão profunda das dinâmicas econômicas locais, o que nem sempre se verifica. A boa governação, embora desejável, é frequentemente vista como uma utopia, dada a prevalência da corrupção e da falta de transparência. O povo moçambicano, dividido por etnias e interesses regionais, tem expectativas diversas e, muitas vezes, conflitantes em relação à política. Reduzir estas expectativas a um anseio único por estabilidade, desenvolvimento e boa governação simplifica excessivamente a realidade e ignora as contradições inerentes à sociedade moçambicana. A ideia de que o povo quer apenas resultados tangíveis ignora a importância da ideologia e dos valores na política. O povo moçambicano é diverso e tem diferentes visões sobre o que é um bom resultado e como alcançá-lo. O crescente descontentamento social e os protestos não refutam o desejo por estabilidade, mas sim revelam a frustração com a falta dela. As pessoas protestam porque a estabilidade prometida, segurança, oportunidades, justiça, não se concretiza. É um grito por uma estabilidade real, não a estagnação disfarçada que frequentemente lhes é oferecida. O povo não está a rejeitar a estabilidade, mas sim a exigir uma que seja genuína e que beneficie a todos. A oposição pode propor soluções, mas a sua eficácia depende da pressão popular e da consciencialização da necessidade de mudança. O argumento do meu oponente ignora o desejo fundamental do povo moçambicano por um sistema político que funcione para todos, não apenas para uma elite. Boa governação, desenvolvimento inclusivo e estabilidade são componentes interdependentes desse sistema. A estabilidade, como já referi, não deve ser confundida com a manutenção do status quo. Pelo contrário, deve ser entendida como um ambiente propício ao crescimento econômico e à justiça social. A corrupção, a falta de transparência e a desigualdade econômica minam essa estabilidade. Portanto, o que o povo realmente quer é um governo que combata ativamente esses males e crie um futuro melhor para todos os moçambicanos. O desejo por ideologia e valores não é ignorado, mas sim incorporado no anseio por uma governação ética e responsável, que reflita os valores de justiça, igualdade e progresso para todos os cidadãos.
Os resultados tangíveis são, afinal, a prova de que a ideologia e os valores estão a ser implementados de forma eficaz. O seu argumento sugere que o povo moçambicano é tão fragmentado que não pode ter um desejo comum. No entanto, a experiência demonstra que, apesar das diversidades regionais e étnicas, existe um anseio universal por um governo justo e eficaz. Ao invés de se concentrar nas divisões, deveríamos focar-nos nos pontos de convergência: o desejo por um futuro melhor para os seus filhos, a esperança de uma vida digna e a necessidade de um governo que os represente verdadeiramente. A convergência de opiniões sobre a corrupção e os serviços públicos, embora real, não invalida a diversidade de prioridades. Estes são desejos básicos, quase universais, mas não definem todo o espectro do que o povo quer da política. A concordância nesses pontos específicos pode mascarar divergências profundas sobre outros aspectos cruciais, como a distribuição de recursos, modelos de desenvolvimento econômico e, crucialmente, as prioridades culturais e religiosas. Sondagens captam o instantâneo, mas raramente a complexidade da vida real. A suposição de que a concordância em alguns pontos implica uma visão política unificada é falaciosa. Além disso, a estabilidade não é um conceito monolítico como meu oponente sugere. O que ele descreve como estagnação disfarçada pode ser, para muitos, um mal menor comparado com a instabilidade social e política que mudanças radicais podem trazer. A oposição, frequentemente, oferece soluções utópicas, desconsiderando as complexidades e os custos reais da sua implementação. A promessa de um sistema que funcione para todos é uma simplificação perigosa que ignora os inevitáveis compromissos e as alocações de recursos que favorecerão alguns grupos em detrimento de outros. O argumento de que existe um anseio universal por um governo justo e eficaz ignora a realidade de que a definição de justo e eficaz varia enormemente. Para alguns, a justiça pode significar igualdade de oportunidades. Para outros, pode significar tratamento preferencial para grupos marginalizados. A eficácia pode ser medida em termos de crescimento econômico para alguns, enquanto outros priorizarão a preservação ambiental ou a justiça social. Ignorar estas divergências é construir um argumento baseado numa fantasia de unidade inexistente. O ponto central é que a política em Moçambique, como em qualquer sociedade complexa, é um campo de batalha de ideias e interesses concorrentes. Reduzir o desejo do povo a um anseio singular por boa governação, desenvolvimento inclusivo e estabilidade é uma simplificação grosseira que obscurece a verdadeira natureza da contenda política. Se a oposição realmente estivesse em sintonia com o desejo do povo, o poder de fogo da Frelimo A persistência da Frelimo no poder, mesmo sob alegações de corrupção, não reflete necessariamente o apoio popular irrestrito, mas sim uma combinação complexa de fatores, incluindo o controle de recursos estatais, o uso da máquina administrativa para fins eleitorais e, crucialmente, a fragmentação da oposição. A oposição, dividida em múltiplas facções com agendas por vezes conflitantes, dificulta a apresentação de uma alternativa coesa e convincente para o eleitorado. Além disso, a memória da guerra civil e o medo da instabilidade são explorados pela Frelimo para manter o status quo. É um cenário onde o medo e a falta de uma alternativa unificada prevalecem sobre a satisfação com o governo. O povo moçambicano anseia por uma política que responda às suas necessidades prementes: combate à corrupção, melhoria dos serviços públicos e desenvolvimento inclusivo. A oposição, quando unida e focada nessas questões, demonstrou capacidade de mobilização e apoio popular. A Frelimo se mantém no poder através de métodos questionáveis e da divisão da oposição. O que o povo realmente quer é uma política transparente, justa e que trabalhe para o bem comum, algo que a Frelimo, no seu estado atual, não consegue entregar. O argumento central é que, embora a estabilidade seja valorizada, não deve ser confundida com a aceitação passiva da má governação e da corrupção. O povo moçambicano aspira mais do que a mera sobrevivência. Anseia por uma vida digna, com acesso a serviços de qualidade e oportunidades de progresso. A oposição, ao articular e defender essas aspirações, pode e deve desafiar o domínio da Frelimo e construir um futuro melhor para Moçambique.
A resistência da Frelimo a reformas eleitorais drásticas não implica necessariamente uma negação da vontade popular. Mudanças abruptas no sistema político podem, por vezes, levar à instabilidade e incerteza, especialmente num país com um passado de conflito como Moçambique. A Frelimo, compreensivelmente, pode estar a priorizar a manutenção da estabilidade, mesmo que isso signifique um ritmo mais lento de reformas. Além disso, a alegação de que a Frelimo se mantém no poder apenas através do controle de recursos estatais e da divisão da oposição ignora o papel significativo que a história e a identidade nacional desempenham na política moçambicana. A Frelimo, como partido que liderou a luta pela independência, ainda goza de um certo nível de legitimidade histórica e associação com a identidade nacional, o que influencia o apoio popular. Reduzir o apoio à Frelimo a meros artifícios políticos ignora essa dimensão importante. A fragmentação da oposição é, sim, um fator crucial, mas a solução não reside apenas em culpar a Frelimo por essa divisão. É imperativo que a oposição demonstre maturidade política e capacidade de superar as suas diferenças internas para apresentar uma alternativa viável e coesa ao eleitorado. O enfoque da oposição deve estar na construção de uma plataforma que ressoe com as necessidades e aspirações da população moçambicana, indo além de meras críticas a Frelimo. O argumento de que o povo moçambicano anseia apenas por uma política transparente e justa simplifica excessivamente a complexidade das suas necessidades. Estabilidade, segurança e continuidade são também fatores importantes para uma população que viveu décadas de conflito e instabilidade. A Frelimo, ao longo dos anos, tem procurado equilibrar essas diferentes necessidades, mesmo que nem sempre com sucesso. A afirmação de que o povo moçambicano anseia por uma vida digna, com acesso a serviços de qualidade e oportunidades de progresso, é inegável, mas a questão central é: qual é o caminho mais eficaz para alcançar esses objetivos? A resposta não é tão simplista como afirmar que a Frelimo, no seu estado atual, é incapaz de entregar. A Frelimo tem implementado políticas e programas que visam melhorar as condições de vida da população, mesmo que haja desafios e a superação das divisões internas na oposição moçambicana é um processo complexo, mas essencial. A estratégia passa por criar uma plataforma inclusiva que priorize o interesse nacional sobre as ambições partidárias. Isso implica um diálogo aberto e honesto entre os diferentes partidos da oposição para identificar áreas de consenso e construir uma visão partilhada para o futuro de Moçambique. A oposição deve também concentrar-se em recrutar e capacitar novos líderes, especialmente jovens, que possam trazer novas ideias e energia para o processo político. Além disso, é crucial que a oposição se envolva ativamente com a sociedade civil e com as comunidades locais para compreender as suas necessidades e preocupações e para construir uma base de apoio sólida e diversificada. Essa união, no entanto, é dificultada pela própria Frelimo, que historicamente utiliza táticas de divisão para enfraquecer seus oponentes. O que o povo moçambicano realmente quer da política é uma governação transparente, responsável e que priorize o bem-estar de todos os cidadãos. A alegação de que a Frelimo prioriza a estabilidade a um ritmo mais lento de reformas é uma desculpa para a perpetuação de um sistema que beneficia uma elite no poder às custas da maioria da população. A estabilidade não deve ser um pretexto para a falta de responsabilização e a corrupção generalizada. Moçambique não pode prosperar se a Frelimo continuar a usar a sua história de luta pela independência como uma ferramenta para manter o poder. O povo moçambicano merece mais do que discursos vazios e promessas não cumpridas. Eles querem uma política que se traduz em melhorias tangíveis nas suas vidas, como acesso à educação de qualidade, cuidados de saúde adequados, empregos dignos e oportunidades de progresso. O povo quer uma política que combata a corrupção e promova a justiça social. Eles querem uma política que os ouça e que responda às suas necessidades. A Frelimo tem falhado repetidamente em cumprir estas expectativas, e por isso, o povo moçambicano anseia por uma mudança real e significativa. A resistência a reformas eleitorais não implica necessariamente falta de confiança no apoio popular. Pode refletir uma preocupação legítima com a estabilidade institucional e a necessidade de reformas ponderadas, que não comprometam a governabilidade do país. Alterações abruptas e mal planejadas podem gerar instabilidade e incerteza, prejudicando o progresso econômico e social. Além disso, a Frelimo, como partido no poder, tem a responsabilidade de garantir que as reformas eleitorais sejam implementadas de forma gradual e responsável, evitando o caos e a desordem.
A alegação de que a Frelimo utiliza táticas de divisão para enfraquecer a oposição é uma simplificação excessiva. A oposição enfrenta desafios internos complexos, incluindo a falta de coesão ideológica e a competição por liderança. Culpar a Frelimo por todas as dificuldades da oposição é uma forma de evitar a responsabilidade pelos próprios fracassos. A superação destas divisões internas depende, em grande medida, da capacidade da oposição em construir uma agenda comum e em apresentar alternativas credíveis para o desenvolvimento de Moçambique. Focar apenas na alegada manipulação da Frelimo desvia a atenção da necessidade urgente de uma oposição mais forte, unida e focada em soluções concretas para os problemas do país. O argumento de que a estabilidade é apenas um pretexto para a perpetuação de um sistema que beneficia uma elite no poder ignora os progressos significativos que Moçambique tem alcançado em áreas como educação, saúde e infraestruturas, sob a liderança da Frelimo. Embora existam desafios persistentes, é inegável que a Frelimo tem desempenhado um papel crucial na construção de um Moçambique mais próspero e inclusivo. A estabilidade política e social é fundamental para a consolidação destes progressos e para a criação de um ambiente favorável ao investimento e ao crescimento econômico. A alegação de que o povo moçambicano anseia por uma mudança real e significativa ignora o facto de que a Frelimo continua a gozar de um apoio popular considerável. Nas últimas eleições, a Frelimo obteve uma vitória expressiva, demonstrando que uma grande parte da população confia na sua liderança e nas suas políticas. É importante reconhecer que a política é um processo complexo e multifacetado. A oposição planeia garantir a estabilidade e a governabilidade através de um governo de inclusão, onde diferentes partidos políticos e a sociedade civil terão um papel na tomada de decisões. A experiência de governação será adquirida através de consultoria com especialistas nacionais e internacionais, e a transparência e prestação de contas serão pilares fundamentais para evitar a corrupção e garantir a confiança do povo. Em relação às divisões internas, a oposição está a trabalhar para criar uma plataforma comum com objetivos claros e um compromisso com a governação em prol do bem comum. Reconhecemos os progressos em educação, saúde e infraestruturas, mas argumentamos que estes poderiam ser ainda maiores e mais abrangentes com uma governação mais transparente e focada nas necessidades reais do povo. A estabilidade não deve ser usada como desculpa para manter um sistema que beneficia apenas uma elite. O povo moçambicano anseia por uma mudança real e significativa, por uma governação mais justa, transparente e focada no desenvolvimento de todos, não apenas de alguns. A Frelimo pode ter ganho as últimas eleições, mas isso não significa que a maioria do povo está satisfeita com a situação atual. Muitos votaram por medo, por falta de alternativas ou por esperança de que as promessas feitas sejam cumpridas. No entanto, a insatisfação é crescente e o desejo por uma mudança é evidente. A insistência da Frelimo em manter o controle absoluto sobre o poder, resistindo a reformas eleitorais e utilizando táticas de divisão para enfraquecer a oposição, demonstra uma falta de confiança no apoio popular e um receio de perder o poder. O povo quer uma política que responda às suas necessidades, que garanta a justiça social, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento sustentável. Quer uma política que combata a corrupção, que promova a transparência e a prestação de contas, e que assegure que os recursos do país sejam utilizados em benefício de todos. Quer uma política que respeite os direitos humanos, que proteja o meio ambiente e que promova a paz e a estabilidade. Em resumo, o povo quer uma política que seja verdadeiramente do povo e para o povo. Argumenta-se que Moçambique tem alcançado progressos significativos em áreas como educação, saúde e infraestrutura sob a liderança da Frelimo, e que a estabilidade política e social é fundamental. A Frelimo resiste a reformas eleitorais radicais porque a estabilidade institucional é crucial para a consolidação dos ganhos alcançados. Mudanças abruptas e extensivas, especialmente em sistemas complexos como o eleitoral, podem desestabilizar o processo democrático e criar brechas para manipulações e conflitos. A Frelimo, ao longo de décadas, construiu um sistema que, apesar das críticas, tem garantido a alternância de poder dentro de um quadro de relativa estabilidade. Reformas incrementais, com foco em aprimorar a transparência e a fiscalização, são um caminho mais seguro para evitar retrocessos e proteger os interesses da nação. Meu principal argumento reside na idealização excessiva da oposição e na subestimação dos desafios práticos de governar Moçambique. A oposição propõe um governo de inclusão, soando utópico e desconsiderando as profundas divergências ideológicas e os interesses conflitantes entre os diversos partidos e grupos da sociedade civil.
Como garantir a coesão e a eficácia de um governo composto por forças políticas com visões tão díspares sobre o futuro do país? A busca por consenso constante pode paralisar a tomada de decisões e impedir a implementação de políticas públicas essenciais. A promessa de estabilidade da oposição parece frágil diante da realidade de um cenário político fragmentado e polarizado. Além disso, criticam os progressos em infraestruturas, questionando quem realmente beneficia, mas esquecem que estradas, portos e energia são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social de todo o país, incluindo as áreas rurais. O investimento em infraestruturas cria empregos, facilita o acesso a mercados e serviços e melhora a qualidade de vida das populações. Negar a importância desses investimentos é negar o progresso de Moçambique.